Bem-vindos ao Jardim da Luz, amores. Eu recebi uma intuição assim de hoje fazer uma leitura. Precisamos falar sobre uma pessoa. Aí, pegar duas cartas que vão representar cada pessoa, tá? Do baralho dos gatitos, que é o que tem as imagens mais claras de todas, e um animal, tá bom? Então, pessoa número 1. O gafanhoto, que a gente pensa em movimento, em pessoas rápidas, pessoas que se atiram nas coisas, combinado com o mago. O mago é um grande realizador, alguém que sonha alto. Aí a gente pega um cristalzinho aqui também? Pode ser, sim. Vamos lá. Esse aqui a gente vai com esse, tá? A segunda pessoa, precisamos falar de o escaravelho, é específicos de pessoas místicas, pessoas que têm acesso, assim, a uma mediunidade, um sexto sentido muito apurado, pessoas sábias, combinado com a roda da fortuna. Então, assim, tem uma instabilidade também nessa pessoa, uma pessoa imprevisível. A roda da fortuna vai falar, né, de altos e baixos, de mudanças de humor repentinas, com essa espiritualidade toda aqui, pode ser uma pessoa que tem dia que ela tá aberta para conversar, que tá tudo certo, e tem dia que ela não tá a fim de papo, tem momentos que ela some, tem momentos que ela aparece. Tenho vontade de colocar essa aqui. E aí a pilha número 3, a gente... Rouxinol é doçura, romance, pode de fato ser uma pessoa que tem uma voz bonita, que canta, mas aqui a gente tem uma pessoa bastante romântica, bastante... alguém que realmente acredita no amor. No amor em geral, tá? Mas pode ser no amor romântico também. A nossa com 4 de paus, tá? Então o que que a gente tem aqui? Uma pessoa que quer um amor, que quer casar, que se ela é casada, ela é totalmente voltada para a vida familiar, tá? O rouxinol, ele é o símbolo, né, em lendas e fábulas, o rouxinol canta antes do amanhecer, ele realmente é o símbolo dos amantes, tá? Então, que pedra que eu vou pegar? Bom, aí eu fiquei com vontade de pegar essa daqui, tá bom? Então, você escolhe aí o que você precisa saber hoje da espiritualidade. Tem um recado para você e tem essas 3 pessoas aqui para você escolher, tá? É uma leitura coletiva, pega o que é para você, o que não bater, joga para o universo, sabe como é que é, né, gente? No seu detalhe, só a leitura particular, sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa um hype, tá? Você tem 3 hypes gratuitos por semana, se você puder deixar um aqui para o canal, isso faz o algoritmo dar um up nos canais pequenos. Um beijo no seu coração, te vejo na leitura. Grupo 1, essa pessoa que veio identificada aqui como o gafanhoto. Então, tem uma agitação, tem um movimento muito grande nessa pessoa. E o mago fala de pessoas que sonham alto, pessoas que querem grandes realizações na vida e tudo isso, tá? Aí a gente vai usar um outro deck para desenvolver o assunto, tá bom? Então, por que que é importante? Não, aqui eu tô sentindo, tá bem intuitiva essa leitura hoje. Para identificar melhor a pessoa primeiro, para que você tenha certeza
de que a gente tá falando da pessoa aí, tá? Então, vamos pegar só aqui confirmações, né? Golfinho fala. Bom, gente, vamos pensar, né? O golfinho é um animal brincalhão, que tá para lá, que tá para cá, um animal, assim, bastante carismático. Essa palavra me vem do golfinho. E o rinoceronte, quer dizer, não é só que a pessoa sonha alto, ela vai atrás mesmo, e ai de quem tentar impedir, hein? Ai de quem cruzar o caminho aqui, tá? Não tem você parar na frente dessa pessoa e dizer para ela: "Olha, não, vamos fazer diferente", não tem, tá? É uma pessoa bastante determinada, eu diria que até meio assustadora aqui a determinação dessa pessoa. Não cruze o caminho dessa pessoa. E aí sim essa pessoa acaba tendo muito sucesso, tendo brilho na vida e tudo isso. É uma pessoa que realmente consegue tudo que quer, é isso que tá falando aqui. Estamos falando de alguém que consegue tudo o que quer, porque a determinação dessa pessoa é inabalável, mas tem toda uma simpatia, tem toda uma socialização aqui bastante. hã, É uma pessoa que os outros consideram bem-sucedida e agradável. Trauma e gratidão. Bom, e aí, né, essa pessoa não teve uma história de vida fácil, por isso talvez que seja tão determinada, tão imparável, tá? É uma pessoa bastante simpática, uma pessoa que trata todo mundo bem, bem-sucedida, por mérito próprio, ambiciosa, sonha alto, mas tem aqui, né, junto com essa inquietação e esse desespero por fazer sucesso, existe um lado doce, existe um lado que é grato pelas coisas. E o citrino, engraçado, né, uma pedra que representa a abundância financeira. Veja, né, aí assim, fecha os olhos, respira, pede para sua intuição te mostrar de quem que a gente está falando e confia na sua intuição, tá bom? Tá, por que que essa pessoa veio para nossa leitura hoje, né? Qual é a relevância dessa pessoa nesse momento aqui na sua vida? O mago de novo. Tarô, gente, as cartas, elas trazem a sabedoria da nossa alma, elas trazem aquilo que já está no nosso inconsciente. Então essas repetições, elas vêm assim para dizer: "Olha, presta atenção, isso aqui é importante", né. São 78 cartas, sabe. O mago e o mago. Mas vamos dar contexto aqui, tá. 8 de espadas, sacerdotisa, 9 de espadas, cavalheiro de paus. Olha, qual a sensação que eu tenho aqui? É alguém que o que que essa pessoa quer? Ir até você, falar com você. É muito importante para essa pessoa comunicar alguma coisa para você que é extremamente difícil. Essa pessoa, sinto aqui que tem arrependimentos, crises de consciência relacionados a você de alguma forma. Aí aqui pode ser tudo, né, gente, pode ser um parente, pode ser uma coisa relacionada a romance, pode ser a pessoa que está sentadinha aí do seu lado, pode ser alguém com quem você não fala há anos. Encaixe aí, porque a gente tem bastante detalhes já sobre quem é.
né. É alguém e nesse momento, essa pessoa que quer porque quer as coisas, essa pessoa imparável, o que que ela quer? Ela quer ir até você, ela quer comunicar com você. Só que, né, e aqui a gente tem alguém que está tão acostumado a ter tudo o que quer, só que falar com você, daí tá muito desafiador. A pessoa, assim, não sabe o que te falar. Ela tá, assim, enfiou na cabeça que tem que falar com você. Enfiou na cabeça que tem que resolver alguma coisa com você, mas ela absolutamente não sabe por onde começar, o que falar, como resolver isso daí, mas é uma coisa que está vindo da alma da pessoa, assim, a alma da pessoa dizendo para ela: "Vai lá resolver essa história com consulente um. Você precisa resolver isso daqui, tá?". Então a chance dessa pessoa, mesmo que façam anos que vocês não se falem, te procurar do nada é enorme, né. E a leitura tem algo a dizer sobre isso, então por que que é importante e a carta dos amantes aqui no fundo do deck, né. Então é uma decisão muito importante, tá. Aqui a carta dos amantes eu estou vendo como decisão. E o fundo do deck, para mim, é aquilo que é passado, aquilo que já está resolvido. Então, assim, a decisão de que essa pessoa tem que falar com você já está tomada. A pessoa decidiu. Ela não sabe como fazer, ela não tem a menor ideia de como fazer, mas ela já entendeu que é fundamental que esse entendimento com você aconteça, tá? O que que essa pessoa está sentindo, então, nesse momento, né? Como que ela tá com relação a você? O que que tá acontecendo? De saco cheio, com raiva e ambição. Aí eu entendo aqui, de saco cheio de quê? Com raiva de quê? Dela mesma, da situação, de porque assim, gente, uma pessoa que está acostumada a ter tudo que quer, a ser bem-sucedido, tudo que ela quer, ela vai atrás, ela consegue. Então, essa sensação de impotência que existe diante de você, diante desse amor, dessa amizade, dessa relação, é enfurecedor para essa pessoa se sentir impotente, ela não está acostumada com isso. Não é uma coisa que ela sente que pertence a ela, sabe, se sentir impotente, faltar as palavras, não saber o que fazer. Aqui a gente tem alguém, assim, que tem meta, vai lá, cumpre a meta, tiver que ficar sem dormir, fica, né. Aí agora a gente tem relações humanas, já não são tão simples, porque a gente não pode passar como um rolo compressor, né, a gente tem que achar as palavras certas, a hora certa, às vezes tem que se desculpar. Então a pessoa tá, assim, irritadíssima com essa sensação de impotência. E aí, essa ambição é o quê? É resolver as coisas com você, né. Dá vontade de pegar mais uma carta. Ó, gratidão. Eh, reconhecimento de que você merece mais, reconhecimento de que você mereça talvez aqui uma explicação, um pedido de desculpas. Há uma necessidade que vem da alma dessa pessoa, tá, às vezes uma intervenção divina, né, a pessoa vai dormir enquanto ela o corpo dorme, a alma dela se liberta, talvez os guias espirituais cutucando ali, né: "Cara, você precisa fazer reparações aqui nessa situação, você deve uma explicação, um pedido de desculpas para essa pessoa, tal, tal". Então,
isso está realmente assombrando, atormentando essa pessoa, tá? Bom, o que que você o que deixa eu qual pergunta que eu faço, gente? Que situação. O que essa pessoa quer exatamente? O que ela pensa ou tem condições de oferecer nessa situação? Acho que essa é uma pergunta boa, né? O que essa pessoa pensa em oferecer nessa situação? A estrela, cura. Rainha de ouros, 2 de paus, 5 de paus e 9 de paus. Essa pessoa quer te oferecer uma cura e essa pessoa quer te oferecer admiração e respeito, e essa pessoa está disposta sim a escolher lutar. Então, se no passado essa pessoa foi frouxa, foi covarde, ou de repente não tinha por onde, não tinha meios, que às vezes a pessoa até quer, mas ela não tem como. Mas enfim, essa pessoa agora ela fez uma escolha de dar um jeito. Então, se existem impedimentos, se existem coisas que são mais desafiadoras aqui, esse ser aqui escolhe e fala: "Não, tudo bem, mesmo que seja difícil, eu preciso lutar por isso, eu preciso fazer o que é certo". O que que é o certo aqui? É te oferecer cura, respeito, gratidão. Tem uma coisa muito séria, muito profunda aqui, né, então essa pessoa deve ter pisado na bola aí, né, ou de fato fez algo de ruim, ou é por não ter feito nada, ou é por ter sido covarde e tal. Mas pelo menos é a crença, né, é assim que ele ou ela vê, tá, a pessoa enxerga assim, que tem uma dívida com você, que essa pessoa deve uma reparação a você, tá. Aí eu vou pedir um conselho para você, né. Em primeiro lugar, a leitura vem dizer o quê? Que é quando essa pessoa te procurar, é sincero, vem da alma, vem de um lugar de justiça verdadeira da alma daquela pessoa, tá bom? Não é uma manipulação, não é truque, a pessoa não tá de sacanagem, tá? É uma coisa muito profunda para essa pessoa isso. As pessoas crescem, né, nem sempre, mas aqui é o caso de alguém que realmente cresceu, tá? Bom, e você com isso, né? Não, sabe que eu tô calma, gente. Qual que é? O que que você precisa saber sobre essa pessoa? Tá me vindo de perguntar isso. O que que você precisa entender sobre ele ou ela? Ah, essa pessoa esteve num processo profundo de reflexão, de meditação, de recuperação, de se isolar mesmo, de ficar quieto, quieta. A pessoa esteve muito isolada, refletindo sobre essa impotência. Se essa impotência era real mesmo ou imaginária. Então, lá atrás, quando a pessoa te disse, ou ela não disse, ela simplesmente foi embora, mas na cabeça dela, ela foi embora, ou ela pisou na bola com você, porque tinha o problema um, 2 e 3. E aí, essa pessoa passa aqui um bom tempo em isolamento, refletindo profundamente sobre a realidade do problema um, 2 e 3. Era tão grande assim esse problema?
realmente não tem solução esse problema. Eu fui covarde, me escondi atrás dessa historinha, eu podia ter feito mais, sabe. A pessoa ficou cozinhando isso daí, que eu entendo aqui, durante meses para alguns, tá. De repente, como eu falei, para a leitura coletiva, então para alguns é uma pessoa que está sentada aí do seu lado, tomando consciência de que ela pisou na bola com você, para outros você está sem falar com essa pessoa há meses. E aí, de repente, virou uma chavinha na cabeça dessa pessoa, porque é uma pessoa muito ativa, é uma pessoa que gosta de tudo direitinho, tudo resolvido, tudo tá. Para essa pessoa, esse negócio de impotência, esse negócio de ser frouxo, de ser covarde, não cai bem. Para essa não é uma coisa que cai bem. Porque tem gente que tem mesmo, né, uma coisa mais acomodada, mais vitimista. Aqui não é o caso, essa pessoa é uma pessoa do movimento, do fazer, do realizar e de repente diante de você, ela se sentiu, hoje pelo menos, retrospectivamente, ela olha para trás e pensa assim: "Eu fui frouxo, eu fui covarde". Não é minha natureza ser frouxo, não é minha natureza ser covarde, o que está acontecendo? Aí a pessoa dá 3 tapas na própria cara, sabe, assim, entendeu? Se olha no espelho e fala: "Você é um homem ou um rato?". Mais ou menos isso aqui, tá. E aí essa pessoa opta, decide aqui, já decidiu, tá, se mexer. Se mexer, que é a natureza dela, é uma pessoa do movimento. Então, assim, a decisão de se mexer está tomada após meses de isolamento, de reflexão, sabe, aquela pessoa que pode até estar cercada de gente, mas ela está completamente desplugada, porque está cozinhando isso aí na cabeça dela. Que aí é uma questão, que não é só sobre ela e você, é sobre ela com ela mesma. De se olhar no espelho e ver uma pessoa frouxa, e ver uma pessoa covarde, e falar: "O que está acontecendo aqui? Eu não quero isso para mim", tá. E aí agora essa pessoa decidiu que ela quer toda essa resolução. Bom, e como é que fica para você? Um conselho para você, o que que você faz com isso? 6 de copas, rainha de espadas, as de paus e a força. Então, assim, você gosta muito desta pessoa, você está sentindo saudade dessa pessoa, sim. Quando essa pessoa vier te procurar, ela vem com sinceridade, mas ficou claro para mim que essa pessoa te deve, no mínimo, uma explicação. E sabe, assim, não é um "oi, sumida" que a gente vai se abrir que nem uma alface, né, tá. A leitura até, ó, engasgou, entalou minha voz aqui. Entalou, assim, parece que minha garganta tá fechando de vontade de, assim, sabe o que eu senti? Que ódio dessa pessoa. Eu senti isso, né, como se fosse alguém de quem se esperava muito. E aí a pessoa faz, né, porque sim, a pessoa é um grande realizador, então como assim, né, então a pessoa se olha no espelho e fala: "Quem é esse frouxo?" E não se reconhece. E você também olha para essa pessoa e fala: "Nossa, a última pessoa na minha vida de quem eu esperava essa covardia, essa atitude pequena, que assim,
A decepção aqui é muito grande, porque se espera muito dessa pessoa, porque de fato essa pessoa tem muito para oferecer, né. Então, uma coisa assim, um misto, quando você recebe notícia do ser de luz aqui, essa pessoa vai te procurar. A leitura coletiva eu não vou dar previsão de tempo, gente, eu acho complicado, tá. Mas assim, a pessoa vai te procurar. Ela está planejando, ela está vendo qual o jeito que faz mais sentido. Justamente por esse medo de dar com a porta na cara, de você nem responder, dela estar bloqueada, por medo de você responder mal. E aqui a leitura está pedindo para você, não se abrir que nem uma alface véia, mas também manter uma compostura, assim, sabe, assim: "Ah, tá, vou te escutar, o que que você tem para me dizer?". Escutar a pessoa, entende, deixar a pessoa falar. Sem aqui tá falando muito de autocontrole, tá, de se conter. Conter o impulso de correr, pular nos braços da pessoa igual o Dirty Dancing, e também conter o impulso de falar um monte, de falar tudo que tá entalado, tal, não, pra sabe, assim, muita calma, né. Pessoa voltou do mundo dos mortos ali, veio a assombração bater na sua porta, e você, ok, né, você ressurgiu, você quer falar comigo? Tá, vou te ouvir, o que que você tem para me falar? Entendeu? Uma postura, assim, elegante, contida, espero que vocês estejam entendendo, né. E aí a pessoa tem muita coisa para te falar. Então, abrir essa porta para a pessoa falar, escutar a pessoa primeiro, não tirar conclusões nem de um lado nem do outro, né, não é nem se atirar nos braços da pessoa antes dela merecer, dela fazer por merecer, e nem dar com a porta na cara antes de ouvir o que a pessoa tem para dizer, tá. Só com uma postura, assim, contida, equilibrada, justa, é isso. Tá. Bom, e aí, qual que é a previsão de futuro aqui? Que é possível a partir disso? Aí aqui, gente, retoma-se uma parceria, uma amizade muito bonita, em primeiro lugar, tá. Se for só amizade, se for só parente, essa parte de eu te ajudo, você me ajuda, eu tô aqui pra você, você tá aqui pra mim, isso aqui tá lindo, isso totalmente restaurado, tá. E engraçado que, assim, olha, se for o caso, existe uma questão profissional, financeira, que me parece que essa pessoa tem condições de te ajudar. Aqui a gente está falando de uma pessoa que entende muito de sucesso. Essa pessoa tem muito para acrescentar na sua vida, não é que assim que a pessoa vai depositar o Pix na sua conta, não é isso, mas aqui a gente tem alguém que sabe lidar com a parte financeira da vida e de alguma forma, nesse sentido, essa pessoa é uma influência muito positiva para você, tá. Aí, de repente, eu estou falando de um parente de fato, e aí faz sentido realmente aqui receber uma ajuda financeira nesse entendimento de alguma forma, ou para você ou para a pessoa, ou é você que alguém vai ajudar alguém aqui,
em termos de financeiro, de status e de trabalho, tá. Tem esse plus aqui nessa relação de alguma forma. Se for romântico, essa pessoa, ela vem querendo proporcionar passeios muito legais para você, viagens, é uma pessoa que ela vem realmente para comparecer de uma maneira no concreto. Não é alguém que vai ficar trocando mensagem por escrito eternamente e o encontro de fato nunca acontece. Não, aqui essa pessoa ela vem direto para o concreto. Ela vem direto pro: "Vamos fazer um passeio super legal, você merece, eu quero que você tenha esse momento especial na sua vida". E aí, depois vem uma calma, uma quietude muito grande, uma paz, como se fosse um silêncio. Que engraçado, que é como assim, eh, vocês têm de fato desafios, tá. Então quando eu falei que a pessoa ficou refletindo se problema 2 e 3 eram problemas reais, se essa sensação de impotência que a pessoa tinha era baseada em fatos reais ou ela estava simplesmente sendo covarde, a leitura diz para mim que esses problemas são reais sim, que vocês terão desafios para enfrentar sim. O que mudou é que a pessoa tomou coragem, ela quer honrar o quanto ela te admira, ela quer honrar o que vocês são um para o outro, uma para outra, tá. Hã, mas assim, então primeiro vocês têm essa cura, vocês têm esse entendimento, vocês têm esse cuidado, essa ajuda mútua, e depois aí só que agora juntos, né, juntos e juntas agora, vocês planejando como resolver esses tais problemas que sim terão aí que ser enfrentados. Não é uma situação fácil, mas como a gente está vendo aqui em tudo, né, gente, essa pessoa não é uma pessoa que está acostumada a se encolher e a se acovardar diante de problemas não. Não é alguém que tem medo de cara feia, não é alguém que tem medo de dificuldade, não é alguém que tem medo de problema. Foi um momento que a pessoa teve de ficar atordoada, de ficar confusa, de não saber o que fazer, tá, mas aqui vem então, né, mas existe é como se fosse assim, né, você reencontra a pessoa, toca a musiquinha, vocês fazem as pazes, dão as mãozinhas, vão passear, aí termina o passeio, aí vocês olham um para a cara do outro e falam assim: "Bom, mas aquele problema continua lá, e agora?". A gente vai ter que pensar em como administrar, em como lidar com isso, qual a melhor maneira de acomodar as coisas, tal. O problema não vai desaparecer porque vocês vão fazer as pazes, né, tá. Mas aqui agora, a partir de então, será com coragem, com praticidade, né. Como que fica o enfrentamento desse problema aqui? Ou problemas, né. Bom, existe aqui, assim, realmente, o primeiro problema aqui, na verdade, é o grande medo que tanto você quanto a pessoa tem de que essa amizade ou esse amor seja unilateral. Olha que engraçado. Você tá aqui desse lado pensando que é só você que ainda lembra que essa pessoa existe, que é só você que ainda se importa, e a pessoa tá lá do lado dela pensando a mesma coisa,
que você já esqueceu, que você não tá nem aí, que afinal ela foi frouxa, pisou na bola, sei lá o quê, e você já deletou ela, né. Então, que eu falei lá, problema 1, 2 e 3. Ironicamente, o problema maior aqui é que um acha que o outro não tá nem aí, nenhum dos 2, nenhuma das 2 acha que é correspondido. Olha que coisa louca, né, gente. O ser humano é confuso, né. Mas tá, o As de ouros, o que que ele fala pra gente? De coisas pequenas, de coisas novas, de começos, aqui no caso, recomeços, né. Então, assim, devagarzinho, sem cobrar, você, né, aqui muito uma postura sua de pagar para ver, de ficar observando o comportamento do outro, né. "Olha, eu preciso ver você sustentar essa mudança durante um certo tempo, para realmente acreditar que seja real, para realmente voltar a confiar em você, né. Sim, você quer me ver? Vamos se ver e tal, mas assim, né, e semana que vem você vai estar aqui ainda? Eu preciso ver isso acontecer. E na outra semana você vai estar aqui ainda? Eu preciso ver isso acontecer, sabe. Então isso, assim, essa reticência muito presente aqui, muita insegurança da parte de ambos, e aí devagarzinho todo mundo se observando, né, cada um com as suas inseguranças, cada um, sabe assim? Mas aí depois a coisa toma velocidade, sabe? E as coisas simplesmente começam a acontecer aqui, tá? Ó, resumindo a leitura toda, o que que a gente tem? O Cavaleiro de Copas, que é o encantado, o apaixonado, junto com essa carta que é desse baralho, chama Ingenuity, que é uma palavra em inglês que significa, criar recursos do nada para resolver as coisas. Tá, uma carta e aqui ela aparece com o corvo, que é um dos animais mais inteligentes do mundo. E justamente o corvo aqui, ele inventou uma ferramenta com esse gravetinho para cutucar o buraquinho da árvore e saírem os bichinhos para ele se alimentar. O corvo é um dos poucos animais que é capaz de criar ferramentas. O corvo reconhece pessoas. Se a pessoa ajuda o corvo reconhece o rosto da pessoa, sabe, é um animal extremamente criativo e que cria recursos para resolver os seus problemas, tá. Então esse aqui é o resumo da leitura. Eh, Em português a gente falaria dar nó em pingo d'água, tirar leite de pedra, sei lá, essas coisas assim, né. Então aqui a gente tem um cavaleiro de copas dando nó em pingo d'água, tá. Seria esse o resumo da leitura, tá bom? Preparando você para quando isso acontecer. Eu vou tentar perguntar de tempo, porque eu sou legal. Mas, em geral, o tarô não gosta de falar de tempo em leitura coletiva, tá, gente? Às vezes fala. Vamos lá. Quando que isso vai acontecer? 7 de ouros, 6 de copas e Pagem de paus. Olha, umas 6 ou 7 semanas, tá? Porque realmente, a pessoa tá que eu sinto assim, sabe aquela coisa de: "Puts, podia ser aniversário de alguém para eu ter um pretexto, pode, será, acontecer um feriado, data comemorativa para eu ter como pretexto", sabe, essa pessoa infelizmente a ficha do ser de luz foi cair depois que já passou Natal e Ano Novo, né, perdeu a deixa.
É, essa era boa, né, esperar o Natal e o Ano Novo era uma desculpa boa. Mas aqui vai ter que arrumar uma outra, porque bom, a leitura é atemporal, né, mas eu estou gravando em janeiro já, então não dá mais tempo de usar essa desculpa. Mas enfim, né, a pessoa tá tentando dar um jeito aqui, "Ah, o quê? Vou falar que vi um livro, lembrei da pessoa, o que que eu vou falar?" Assim, com que cara com que cara que eu vou lá falar com essa pessoa? Mas vai dar um jeito, ó. Pagem de paus, movimento, criatividade, tá? A pessoa vai dar um jeito. Fique em paz. Mas, assim, eu não sinto você não tem que facilitar não, porque a pessoa teve uma crise de consciência, ela quer se retratar, deixa a pessoa se virar, tá? Eu sinto profundamente aqui que é para você deixar a pessoa se virar. O que que você pode fazer? Pô, você bloqueou a pessoa, desbloqueia, né, gente. Eu acho que bloquear é coisa de criancinha, tá? Vocês me desculpem, mas eu acho bloquear muito bobo. Nossa senhora, eu quando vejo adulto bloqueando adulto, eu fico com a vergonha alheia, a menos que a pessoa esteja te assediando, né, tá. Assédio é uma coisa muito séria, mas assim, fora isso, eu acho bloquear uma infantilidade muito grande, tá. Então, se a pessoa tá bloqueada, desbloqueia, né, facilita a vida da criatura, tá certo? Hã se você que eu é que o que eu vi aqui é que você vai ficar feliz, é que você quer esse contato. Foi isso que eu vi aqui. Mas a leitura coletiva encaixa aí na sua realidade, tá bom? Na sua energia, no seu detalhe, a leitura particular, seu terapeuta também me escreve, te explico como é que funciona. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa um hype para o algoritmo prestar atenção aqui, canais pequenos, o hype serve para sinalizar quais merecem crescer. Um beijo no seu coração, te vejo na próxima leitura. Número 2, agora a gente tem essa pessoa aqui, que é muito mágica, espiritual, cheia de insights, porém instável. Uma pessoa interessante no mínimo aqui, né, porque o escaravelho ele fala de pessoas que têm, assim, insights incríveis, pessoas que vão longe, sabe, uma coisa energética, telepática, bruxa, só que a pessoa é extremamente imprevisível e instável. Desafiador aqui, né. Vamos descrever melhor para você ter certeza que, de repente, você pensou em mais de uma pessoa, né. Então vou pegar mais aqui. Golfinho, camaleão. O golfinho tem essa coisa de ser simpático, brincalhão, agradável, extremamente inteligente. E o camaleão, ele é da pessoa que vai se adaptando, se moldando às situações. Camaleão é aquela pessoa que vai conversar com criança, com idoso, com quem tem estudo, com quem não tem estudo, sabe? Que consegue conversar com todo mundo. Então, apesar dessa instabilidade, as habilidades sociais dessa pessoa são muito altas. E é uma pessoa muito simpática e tudo, assim, então tem nossa, que pessoa interessante, né. Hã, vamos lá, pegar mais características aqui do ser de luz. Ah, como que eu tinha feito no outro, peguei uma dessa aqui, de fazer igual. Mudança, então é alguém que está passando por profundas mudanças nesse momento, talvez buscando aí uma solução para essa instabilidade, ou a instabilidade seja porque está passando por profundas mudanças.
Que mais? Uma certa tristeza, né, ou arrependimentos, tá? Então a pessoa está passando por profundas mudanças que são relacionadas a coisas bastante tristes, bastante deprimentes mesmo, muitos arrependimentos e, enfim, está passando por um momento bem difícil e tem essas características que eu descrevi aqui. Se você ainda, né, precisa, sabe, pausa o vídeo, respira, põe a mão no seu coração, vê quem que a sua intuição traz para você, depois você volta para o vídeo, tá bom? Tá, e por que que a espiritualidade considera importante trazer essa pessoa para a leitura hoje? O que que é relevante aqui? 2 de copas, justiça, 9 de espadas, stillness é uma carta desse deck, já vou explicar. A roda da fortuna, de novo, aconteceu a mesma coisa na pilha 1, repetiu a carta. Mas aqui eu estou entendendo com outro contexto, tá? Porque aqui a gente estava descrevendo quem é. Então a roda da fortuna entrou como personalidade, altos e baixos de personalidade. Aqui, a roda da fortuna, ela está entrando para falar do que acontece agora entre você e essa pessoa. E vem uma grande mudança. 2 de copas, gente, vocês são família de alma. Vocês têm uma ligação muito profunda com essa pessoa. Então, aqui a gente tem filhos, pais, mães, irmãos, melhores amigos ou cônjuges, almas gêmeas, enfim, amores muito profundos. E a carta da justiça conta para mim o seguinte: os arrependimentos dessa pessoa podem ser muitos, né, porque pessoas que vêm representadas pela rota da fortuna são pessoas que tendem a cometer muitos erros na vida, que são pessoas um pouco desgovernadas, né, tem essa coisa imprevisível. Então é o tipo de pessoa que, assim, é o quando eu vi já foi, sabe. Mas enfim, não sei com relação a quantas áreas da vida ou com relação a que essa pessoa se arrepende, ela está em crise. Mas um dos arrependimentos é com relação a você. E essa pessoa quer, acertar as coisas, ela quer que as coisas fiquem certas. Então, tem aqui muitos pensamentos, tá, é alguém que pode inclusive estar sofrendo de insônia, pensando, 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 qual que é o certo, o que que é o justo aqui, né. Revendo coisas que fez, que deixou de fazer, coisas talvez questionando o seu comportamento também, né. "Ó, é aquela história lá que aconteceu, deixa eu voltar lá, se eu olhar por essa outra perspectiva, né, o que que é o certo aqui e tal". Então a pessoa está muito, assim, refletindo. E num primeiro momento, essa pessoa fica quietinha, totalmente em silêncio, porque ela está refletindo, ela precisa estar. Então se a pessoa está quieta, é porque ela está pensando sobre o que realmente aconteceu, o que é certo, o que é errado, e ela precisa fazer isso quieta, ela é um processo silencioso que tem que acontecer para essa pessoa, tá. Então compreenda que é um momento de reflexão. Esse silêncio. E após esse silêncio, após essa quietude, a coisa vai dar uma grande virada, vai dar uma grande guinada aí. Mas vamos lá que a leitura parece
Parece emocionante aqui, tá. Então, assim, parece que tá tudo parado, não tá acontecendo nada, a pessoa não tá fazendo nada, ela tá fazendo dentro da cabeça dela. O mais importante, que é refletir, que é pensar. Tá, que mais que a gente precisa saber sobre isso? Quero entender, né, o que é esse processo interno? O que é que essa pessoa tanto pensa? Pajem de paus, rainha de ouros, cavaleiro de paus e o diabo. É como se essa pessoa estivesse obcecada por um novo começo. Um novo começo em que existe uma mistura de ação concreta, pezinho plantado no chão, com movimento. Então existe uma pressa de fazer as coisas direito, de fazer, sabe, e a rainha de ouros, ela é justamente o oposto da roda da fortuna. Então essa pessoa quer ser alguém que é estável, quer ser alguém que é confiável, alguém que inclusive cuida dos outros, né, uma pessoa que oferece estabilidade para si mesma e para outros. E com movimento, sabe, assim, a vida tem que continuar, a vida tem que seguir. E essa pessoa, assim, ela quer isso, esse recomeço, essa estruturação, essa estabilidade, num nível, assim, fazer tudo que tem que ser feito. Tiver que sacrificar alguma coisa em nome de vencer essa instabilidade, né, "Ó, o que que é que eu tenho que fazer? Ah, você vai ter que sacrificar isso, isso e isso, não tem problema", tá. Realmente, assim, a pessoa o que eu sinto aqui é que esta pessoa não suporta mais ser uma pessoa instável. Essa pessoa não suporta mais ficar fazendo coisas das quais ela se arrepende depois. Né, porque a gente vê às vezes a gente vê essas pessoas que ficam, né, com altos e ba vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você fala: "Cara, não é possível, não cansa nunca", né, a gente olha e aqui inclusive a gente pode estar falando, né, de inclusive abuso de substância, de comportamentos mais sérios nesse descontrole e tal. Né, essa roda da fortuna com a carta do diabo aqui conta para mim que o buraco pode ser bem lá embaixo no caso aqui, né. Para algumas pessoas vai ser uma coisa mais leve, a gente está numa leitura coletiva, mas para alguns aqui a gente está falando de coisa séria. E aí você fica, né, a pessoa tem recaída, tem recaída, tem recaída, que hora, que ano, que década que essa pessoa cansa, né. E aqui mostra essa pessoa desesperada para superar isso, tá. Bom, aí onde que você entra, né, o que que você tem a ver com isso, o que que você faz? O que que está ao seu alcance? Porque eu sinto que você ama muito essa pessoa e essa pessoa ama você, né. Aqui a gente tem familiares, a gente tem amores muito próximos, é uma pessoa importante. Bom, então, assim, você, aqui, infelizmente, a leitura diz para você que o seu conselho, tá, é que você nunca vai poder relaxar totalmente com essa pessoa não. Você vai ter que ter uma vigilância, pelo menos assim, as leituras de tarô, elas não são de longo prazo nunca, tá gente. Leitura de tarô
é sempre futuro próximo, tá bom? Ainda mais leitura coletiva. Mas acontece que as pessoas têm livre-arbítrio, elas vão mudando isso, aquilo outro, tá? O conselho está me falando que existe sim o risco de recaída. De novo, por mais que essa pessoa esteja empenhada, o empenho dela é verdadeiro, a intenção dela é totalmente real, mas essa pessoa é alguém que você vai ter que ficar de olho, né? Falar, ah, fulano tá sóbrio faz 6 meses, faz 2 anos, faz 5 anos. Gente, a dependência química ou qualquer outro tipo de descontrole que a gente esteja falando aqui, é para sempre o risco de recaída, tá? Então aqui tá falando isso, que você vai ter que ficar de olho e não adianta. Como que a gente fica de olho? O comportamento da pessoa começa a ficar esquisito, né? Começou a responder de um jeito estranho, começou a descuidar da higiene, tem os sinais, né, de que a pessoa tá perdendo o controle de novo, seja lá o que é perder o controle no seu caso, tá. Então é comportamento, é ir prestando atenção em comportamento. Ah, começou a colocar senha em tudo, os horários que a pessoa me falou não batem, né. Isso aí não vai ter não ninguém vai se livrar disso não, essa é a situação, né. Então a pessoa vem: "Ah, eu mudei", só que você ainda está em luto da última bobagem que ela fez, e ela vai ter que lidar com isso, e você também, sabe, não dá para viver no mundo de Alice aqui não, tá. Então assim: "Ah, eu mudei". Então, nossa, que bom, mas eu ainda estou em choque da última vez que você pirou, né. Então vamos com calma, sabe, né, seja realista com relação a mim, porque eu te amo, estou do seu lado, só que você vai ter que ter paciência comigo, porque não é tão simples assim, né. Então você trazer essa verdade para a pessoa. E a leitura pede que você seja extremamente racional e que nessa empolgação, porque aí, né, gente, é o jeito da pessoa, né. Então, assim, na hora de querer fazer as coisas direito, a pessoa também se empolga demais, né. Eu vou fazer, eu vou acontecer, vida nova, eu sou eu reformado, não sei o quê. Aí vai lá, começa a frequentar a igreja, ai não sei o quê, sabe. É esse tipo de pessoa, né. Tudo que a pessoa faz é muito intenso, sabe. Então quando ela quer acertar, ela também é tudo exagerado, tudo intenso. E aí aparece você aqui falando assim: "Calma, menos, um passo de cada vez". Vamos pensar no médio e longo prazo, o que que é sustentável, né, e você aqui com os pezinhos no chão falando para essa pessoa: "Vamos equilibrar as coisas, né, o que que é sustentável, tá-tá-tá, como que tal", e cara, aqui é nível assim, sabe, é vigilância mesmo, tá, infelizmente, assim. Tem que ter muita vigilância com essa pessoa, muito dosar, muito pé no chão, né. E aqui, assim, é uma carinha de quem precisa passar no psiquiatra, né, minha gente, assim, é só uma leitura de tarô, tá, mas eu gosto de desmistificar a saúde mental, mesmo porque eu sou da área da saúde. Gente, hoje em dia você vai no postinho, você pede para referenciar, a psiquiatria está super humanizada, os psiquiatras que eu conheço pelo menos são uns fofos, e eu conheço vários, são uns fofos, são super gente boa, tá, os psicólogos também, os aconselhamentos que a gente faz com assistente social, porque nem sempre você vai falar com um psicólogo no postinho, às vezes você é atendido pela auxiliar de enfermagem, você é atendido pela assistente social, todo mundo tem treinamento, tá bom? Tá muito humanizado. No Brasil, a saúde mental, ela tá à frente de muitos países do mundo, tá? Eu sei que o SUS
Tem muito a melhorar ainda, mas, gente, a saúde mental brasileira, ela é melhor do que a saúde mental de muitos países que a gente considera ricos e desenvolvidos, tá bom? Então não tenham medo não. Mas é que aqui, o que eu sinto que quem precisa é o outro, não é você, né? Mas, assim, aproveita que a pessoa está disposta a melhorar, está disposta a mudar e fala para ela: "Que tal a gente ver um profissional?". Porque aqui eu sinto que realmente a coisa Senhor, me deu uma tristezinha, veio bateu a energia da pessoa em mim agora aqui, meu coraçãozinho ficou tão triste. Nossa, essa pessoa tá tão tristinha, tá tão para baixo. Que você pode fazer por ela aqui, além dessa vigilância e desse vamos com calma, né? Tem mais alguma coisa que você possa fazer? Mas tem muito amor nessa leitura, tá? Uma vibração de muito amor aqui. 2 de ouros de novo, né? Equilibrar as coisas, equilibrar, bom senso. O eremita, a carta do vínculo familiar e o 2 de copas de novo, né? O tarô que quer passar a mensagem. Olha, além de ter muito bom senso de equilibrar as coisas, é preciso também que você equilibre o seguinte: o seu vínculo afetivo com essa pessoa, sim, é muito profundo, tá? Essa pessoa é muito importante para você. Só que você também precisa cuidar do seu íntimo. Você aqui não tem que tomar cuidado aqui com dependência emocional, tá bom? E codependência. E quando a gente fala em dependência química e outros comportamentos de descontrole, a tendência para a codependência, ela é muito grande, porque você fica preocupado com aquela pessoa que tem as recaídas ou tem um transtorno mental, que também aí vai ter os surtos, as crises, tal. E aí a pessoa que dá o suporte, ela acaba vivendo em função da outra, né. Então assim, cuidadores, parentes, cônjuges de dependentes químicos, de pessoas que têm transtorno bipolar, de pessoas que têm autismo nível 2 e 3 de suporte, que mais? Vocês entenderam, né. Existe assim, você tem que ficar o tempo todo vigilante, pode ser que a qualquer momento a pessoa tenha uma crise nova, de repente ela tá ótima e, né. Então, a tendência de quem ama, de quem está dando a mão para essa pessoa, de desaparecer em função daquele outro, ela é muito grande, porque o amor aqui é muito profundo, né. Tudo bem, mas você precisa manter a sua individualidade, você precisa manter a sua autonomia em dia, tá. Isso é fundamental. Porque senão você vai desaparecendo, e aí a gente dá um tiro no pé, que você acaba vazio, e você quer tanto ajudar a pessoa, só que você tem o burnout do cuidador. E quem tem burnout de cuidador não consegue cuidar de ninguém, você entendeu? Então você se esvazia cuidando da pessoa e aí quem é que vai cuidar da pessoa, né? Então não pode, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Gente, é uma leitura muito específica. Se não estiver batendo, vai para outra pilha, para outro vídeo, tá bom? Para alguém no mundo aí fora, esse recado é importantíssimo. Então a gente deixa a mensagem para quem ela foi destinada, tá? E aí, hã, uma previsão de futuro, sei lá, o que que a espiritualidade tem a acrescentar aqui para finalizar, tá bom? Então, realmente, o que que a gente tem aqui? A gente tem um desnível, tá, de desenvolvimento emocional. Se essa pessoa pode ser que essa pessoa seja extremamente inteligente, tenha insights incríveis. Além do escaravelho veio o
o golfinho, né, que é um animal extremamente inteligente, mas o emocional dessa pessoa é juvenil, tá, que ela vem como cavaleiro de paus. Então, assim, inteligência emocional aqui, a sua é muito mais alta do que a dessa pessoa. Isso é uma coisa que precisa ser entendida e que no futuro segue assim, tá? Na previsão de futuro que a gente aparece uma rainha de espadas interagindo com um cavaleiro de paus, ponto. Se você é casado com essa pessoa, você vai ter que aceitar essa realidade e aprender a lidar com essa pessoa do jeito que ela é, tá. A rainha de espadas é uma pessoa lógica, racional, ao mesmo tempo sim afetiva, porque ela é justa. Então essa racionalidade toda da rainha de espadas não é que ela é fria, mas ela é justa, ela faz o que tem que ser feito, que para mim é uma definição de adulto excelente. O que que é um adulto? É alguém que faz o que tem que fazer, é isso, né. E aí aqui tem uma cura para arrependimentos do passado, tem uma cura para coisas do passado que assombram essa relação. E aqui nós temos um cavaleiro de paus, quer dizer, essa pessoa, ela mesmo no seu melhor momento, mesmo no seu e deve ser uma pessoa encantadora, charmosa, né, a gente viu ali que é uma pessoa que, cara, deve ser assunto para a vida inteira você conversar com essa pessoa, né, deve ter um borogodó aqui louco, sabe, segura essa criatura, só que tem uma imaturidade emocional sim, tem uma jovialidade, tem uma coisa, né, gente, cavaleiro de paus é instável, tá. Então assim, tudo bem, superamos nível de instabilidade da roda da fortuna e evoluímos para um cavaleiro de paus, tá, excelente, mas a pessoa ela é desse jeito, né, ela é empolgada, ela é emocionada, sabe, então na hora boa, na hora ruim, ela é desse jeito, ela é emocionada, entendeu, mas é uma pessoa que tem um brilho pessoal, né, é uma pessoa charmosa que seduz, sabe assim? Essa pessoa dá trabalho, né, meus amores, mas ela é encantadora, tá. E a energia que vem pra mim é uma energia doce, é uma energia amorosa, não tem uma energia de maldade, de perversidade, não tem nada disso. Tem uma energia de muita fragilidade, porque eu entendo que essa pessoa, assim aquelas pessoas, assim, que são meio brilhantes, que são meio geniais, que são encantadoras, mas ao mesmo tempo elas são um trem descarrilhado, sabe, é um negócio assim, entendeu. E aí, que eu falo sempre, a lagarta ela se transforma em borboleta, não em pomba branca da paz, então a gente tem que ser realista com relação ao desabrochar dessa pessoinha aqui, tá bom? Vai ter uma melhora, vai ter um desabrochar, vai ter uma cura, mas a gente precisa ter pezinho plantado no chão, ter vigilância e e se organizar dentro dessa realidade que tende a engolir a pessoa que é aquela que cuida, tá bom? Hã, mas assim, em nenhum momento essa leitura fala: "Ah, livre-se dessa pessoa, vire as costas para essa pessoa". A leitura está falando o contrário, tá? Que vocês têm um grande amor mútuo e que os problemas que essa pessoa traz, eles não são nem por falta de amor, nem por maldade. Então, aí veja, né, a leitura coletiva, como que você encaixa. Se for um crush, gente, não vale aqui, não vale, tá? É muito é muito suor aqui, não vale crush aqui não.
Agora, se for teu filho, aí já é uma outra leitura. Se você é casada com essa pessoa, aí já é uma outra leitura, tá bom? Aí você veja como é que as coisas se encaixam, tá? No seu detalhe, na sua energia leitura particular, sou terapeuta também. Aí você escreve para mim e te explico como é que funciona. Se inscreva no canal, deixa seu like, você tem 3 hypes gratuitos por semana, que serve para mostrar para o YouTube quais canais pequenos que merecem a atenção do algoritmo. Se você der um para mim, vou ficar muito agradecida. Um beijo no seu coração, te vejo na próxima. Número 3 veio aqui essa pessoa como o rouxinol, o pássaro do romance, do amor, ou representando pessoas que têm uma voz bonita e tal. Só que o 4 de paus também vai falar, né, de comemoração. Mas vamos ver mais características da pessoa aqui. Que às vezes você está em dúvida entre, sei lá, né? Essa aqui não tá tão específica quanto as outras, eu sinto. O lobo, a marmota. O lobo fala de pessoas que têm uma tendência de se isolar. Pessoas que ficam bem sozinhas, que têm uma sabedoria, uma pessoa que todo mundo respeita, assim, sabe? Alguém que não é carente, não tem dependência emocional. Então, sim, tem algo a ver com ser muito doce, com ser romântica, mas ao mesmo tempo que a pessoa é tão romântica, ela fica super bem sozinha. Engraçado isso aqui. E a marmota fala de apego às coisas, apego ao passado. Gente, tá uma combinação muito louca essa pessoa. Como que o lobo, a gente até pensa aquela coisa, né? O lobo solitário. O lobo é, inclusive em inglês, né? Quando você fala o lobo solitário em inglês, você tá falando daquele cara machão que mora lá na cabana, sabe, no meio da floresta. É uma coisa assim, sabe, bem Clint Eastwood lá, os filmes de Bang Bang, né? Que ele é o lobo solitário, aquele homem sem família que vai migrando e tal. Tá um mistério para mim aqui, depois se você quiser, mas talvez para você que está me escutando isso faça muito sentido. Como é que o cara pode ser o lobo solitário e o rouxinol ao mesmo tempo, gente? Não tô entendendo isso aqui. Sonhos, ansiedade. Olha, eu tô tentando pensar em alguém que se encaixe aqui, tá difícil. Eu mesma vou ter que fazer uma reflexão. É que nem toda leitura é para mim, óbvio, né? Assim, sempre tem uma pilha, em geral, tem uma pilha que é para mim. Mas enfim, para quem for essa aqui, vocês me contam, quem é essa pessoa? Exótica essa pessoa? Ah, beleza, então é uma pessoa que gosta de coisas bonitas, ou que gosta de ser bonita, que tem tudo a ver com rouxinol e tal. Mas é alguém apegado ao passado? Será que é alguém apegado a um passado com você? Sabe, isso aqui tá com cara assim. Hoje a pessoa é um lobo solitário, mas um dia essa pessoa foi muito romântica com você. Uma pessoa que viveu um grande amor e depois aqui, gente, ou houve uma separação, ou aqui tem uma cara assim de viúvos
que nunca mais se casaram, pessoas que, assim, é isso, né, a pessoa teve uma grande história de amor e depois nunca mais se interessou e tal, e ficou bem sozinha e seguiu sozinha, tá. Hã, e um apego a essa história de amor. Não necessariamente essa história de amor é com você, tá, aqui eu posso estar falando, por exemplo, ai gente, nossa, eu consigo pensar em tantas pessoas que viveram uma grande história de amor e depois nunca mais quiseram saber. Tem, né, muita gente vive um grande amor e depois segue só, né. Aliás, é uma tendência hoje em dia, as pessoas aprenderem a ficar bem sozinhas e não terem um interesse em se casarem de novo e tal. Então aqui eu posso estar falando do teu pai, da tua mãe, do teu vô, eu posso estar falando sim, né, esse grande amor pode ter sido você. Eu acho que a gente precisa de mais elementos aqui, eu acho que essa leitura está um pouquinho mais complexa que a outra. Enfim, uma pessoa sonhadora, ansiosa e que gosta de coisas bonitas, que gosta de beleza. Vamos ver mais características, tá? 2 de ouros, efemeralidade, uma carta desse deck, que fala das coisas que duram pouco, assim, os amantes, ó. 3 de espadas, e pagem de paus. Então, meio que tá repetindo, tá? Tá falando que a característica é essa mesmo. Então aqui existe, uma tentativa de equilibrar várias coisas ao mesmo tempo, uma tentativa de fazer esse amor durar para sempre, de fazer esse amor dar certo, e isso não acontece. E a pessoa termina com o coração partido e aí ela segue em frente a vida. Ok, o amor não deu certo para mim. E aí não existe interesse, não existe uma busca por viver um novo amor, tá? A pessoa encerra ali. Enfim. Aí agora, se você quiser pausar o vídeo, respirar, põe a mão no coração, escuta a sua intuição, sabe de quem que a gente está falando aqui? Você pode fazer isso, depois você volta, tá bom? Mas eu vou seguir aqui, porque por que que é importante falar dessa pessoa hoje, porque essa pessoa aparece aqui na leitura, né? O que que a gente precisa saber? Tudo isso era para identificar o ser de luz, tá? E porque isso é relevante nesse momento. 7 de paus, cavaleiro de ouros, Bond, que é uma carta desse deck que fala de vínculo da matilha, que seria o vínculo familiar, ancestral. Então, realmente, né, eu falei aqui pode ser um avô, uma avó, um pai, uma mãe, alguém aí que é um ancestral seu, que tem essa história, tá? Tem uma coisa muito forte, a carta da família e do ancestral juntinhas, uma do lado da outra. Tá? Então aqui a gente está falando, não necessariamente essa pessoa ainda está encarnada, pode ser uma pessoa que já fez a passagem, porque é um ancestral seu, que volta agora como alguém que vem para te proteger. Então talvez essa pessoa tenha feito a passagem
ela evoluiu lá do outro lado, né, teve as aventuras lá no mundo espiritual, tal, e agora essa pessoa volta para te proteger, para cuidar de você de alguma forma aqui, tá? Então pensa aí, aqui, o que que a gente tem aqui? Né, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma avó que ficou viúva relativamente cedo, e ela morreu de aliança, o meu avô foi o grande amor da vida dela, nunca mais ela nem se interessou, ela achava ridículo a possibilidade de alguém querer fala: "Como assim? Que homem pode substituir o meu marido que faleceu? Essa possibilidade não existe", né. E ela seguiu muito bem, enfim, alguma história deste tipo assim, tá. E aí esse ancestral, ele volta para de alguma forma cuidar de você, te proteger, tá bom? Ok. Qual que é a situação aqui? Julgamento, cavaleiro de espadas, pajem de espadas e a estrela. Aqui, assim, é como se tivesse uma intervenção divina mesmo rolando aqui, gente, que mensagem interessante. Relacionado à cura de padrões familiares, à cura de questões aí de família, relacionados a esse ancestral específico que foi descrito aqui, né. Que junto também, além dessa questão, tinha lá os sonhos, a ansiedade e a apreciação da beleza. Ok. Então é um momento muito importante na sua vida, algo de muito significativo está acontecendo aí na sua vida nesse momento, e esse seu ancestral gostaria de alguma forma te ajudar numa cura, de trazer um recado, de trazer uma mensagem de cura. Tá bem profunda essa leitura, né. Tá ok. Sou todo ouvidos. Qual é o recado, amor? Qual é o recado, tá? É um conselho para você, tá bom? Que vem desse ancestral da sua família de alma aí. Rei de copas, 7 de paus, 8 de copas, as de ouros. Eu vou confirmar antes de falar o que eu tenho vontade de falar aqui. O enforcado, 3 de ouros, rei de espadas, 4 de copas. É como se você estivesse, de certa forma, reproduzindo o que essa pessoa fez. No sentido de que você deixou de acreditar ou pelo menos é a visão desse ancestral, tá, é o que essa pessoa ela tem medo que você faça, né, não que você já fez, mas essa pessoa tem medo que você faça isso. De que assim, esse relacionamento que eu queria não deu certo, esse amor que eu queria não deu certo, então eu não acredito mais no amor e eu vou fazer como a minha vovó, meu vovô, meu pai, minha mãe, eu sei lá quem fez, e não quero mais saber disso, nunca mais eu quero saber desse negócio. E é como se essa pessoa estivesse dizendo assim: "No meu tempo, na minha circunstância, isso fez sentido,
Mas você é outra geração, você está vivendo em outro tempo, você está vivendo outra história. Eu acho que, né, esse ancestral colocando assim para você: "Não repita o que eu fiz, porque foi certo para mim, foi certo na época em que eu vivi". Gente, isso está muito, muito específico, tá. Então se não está batendo, não tem nada a ver com a sua realidade, vai para outra pilha, leitura coletiva, a gente joga para o universo, e para quem fizer sentido fez. Tá bom? Mas se tá fazendo sentido, fica aí, porque esse recado aqui ele me parece muito importante. É como se fosse um recado para pessoas que estão dizendo não para o amor. São pessoas aqui que, né, e aí esse ancestral seu que se comportou dessa maneira, ou talvez não seja um ancestral direto, né, talvez seja uma mensagem simbólica, dizendo para você: "Olha, você está se comportando como as viúvas da década de 40, só que nós estamos em 2026", ou quando você encontrar a leitura, tá. Então, de repente, nem é diretamente um ancestral seu, de repente aqui é como se fosse, assim, uma representação de um comportamento que fazia muito sentido para gerações passadas, né. Era comum em gerações passadas a pessoa ter o primeiro amor da vida dela, era o grande amor da vida dela, se aquilo desse certo, deu, se não desse certo, encerrava ali, né. Ou se ficasse viúva, qualquer coisa assim, encerrava ali e ia fazer outras coisas da vida, sabe. E aqui é como se a leitura traz para você assim: "Cara, você é outra geração, você é outro tempo, você", sabe assim, não, para, sabe. Não, né, porque aqui mostra você assim: "Não, amor romântico não. Eu vou focar nas minhas amizades, eu vou ser uma pessoa racional e eu vou", aqui você aparece como alguém desinteressado, entediado com ofertas de amor, com pessoas que talvez tenham interesse em você, pessoas que talvez te paquerem e você, assim, desinteressado, tipo assim: "Eu vou deixar de sair com os meus amigos para", sabe, sim, a gente não deve deixar a nossa vida pessoal de lado, porque começou a namorar, inclusive é meio esquisito, né, gente que abandona tudo quando começa a namorar, abandona os amigos, abandona tal, mas também não precisa radicalizar para o outro lado, né. "Ah, eu abro mão de 0 minutos da minha vida por um novo amor", daí também não dá, entendeu. Então, assim, de certa forma é como se fosse uma intervenção divina aqui, sabe, assim, juntando lá, né. Porque na antiguidade era padrão, tá, as mulheres ficam viúvas ou as mulheres se separam e nunca mais acontece nada. Isso faz parte não só, né, tô falando mulheres de 1940, mas de culturas antigas mesmo e tal, entendeu? Aí vai virar o ermitão, né, aí vai virar: "Tá, então aqui tá falando que pra você repensar se você inconscientemente está fazendo isso, está indo por esse caminho, ok, mas por que isso seria importante agora? Por que isso é relevante nesse momento?". A leitura é atemporal, é quando você encontrar, tá bom? Porque você precisa ouvir isso agora. O carro, o eremita. Ingenuity é uma carta de criatividade em, ai gente, eu acho que essa leitura está conectada com a leitura número 1, tá. O que está falando aqui? Tem alguém vindo para a sua vida, tem alguém chegando na sua vida, tá. É uma pessoa que sabe que você tá ok
com a sua solidão, que você curte a sua solidão. Essa pessoa que está chegando, ela entende que ela não vai competir com uma outra. Ou de repente até você está casada e essa pessoa tentando entrar no seu espaço emocional, está sentada do seu ladinho, mas você dá presença física, mas não dá presença emocional, você não deixa a pessoa entrar de verdade, sabe? Pode ser também. Agora aqui o que a gente tem? A gente tem uma pessoa chegando na sua vida ou voltando para a sua vida, né? Pode ser uma pessoa novinha em folha, e esse 6 de copas está falando de que o contato já existe no espiritual, em vidas passadas, etc, tá? Mas nessa vida pode ser que seja uma pessoa nova. A nível de alma vocês já se conhecem, ok? E essa pessoa com uma clareza imensa de que ela tem que competir com a sua solidão, como se você fosse alguém que aprendeu tão bem a ficar bem consigo próprio, consigo própria, que o outro, para furar o bloqueio e para conseguir entrar, ele tem que fazer malabarismo, ele tem que fazer macaquice, ele tem que ser criativo, ele tem que. Essa é uma carta de criatividade para resolver problemas, né? O corvo é um dos animais mais inteligentes que existem, e aqui o corvo criou uma ferramenta com esse graveto para cutucar aqui, tirar os bichinhos, né? Pouquíssimos animais têm a capacidade de criar ferramentas, isso é uma característica do ser humano. Então, assim, essa pessoa conseguindo aí, dando nó em pingo d'água para furar o bloqueio, que é conseguir entrar no seu emocional, no seu psicológico, tá? E a leitura tá falando assim, presta atenção, né? Por que você tá se comportando desse jeito? Não, sabe? Vamos. Gente, não é para você, vai para outra pilha, expira, tá bom? Olha, justiça, diabo, enforcado e força, 4 arcanos maiores. Aqui em cima a gente tem 3 arcanos maiores e essa carta especial desse deck, quer dizer, tem uma coisa grande para acontecer, tem uma coisa importante para acontecer. Essa alma, que já é uma alma muito familiar à sua, tem um reencontro de almas aqui de muitas vidas, tá? Um longo rolê aqui nas vidas passadas. E essa pessoa vai ter que ter muita coragem para tentar bolar um jeito de furar o seu bloqueio aí, entendeu? Porque você, né, acho que é Jung que falava que a solidão vicia. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. A solidão vicia, né? Isso é um fato. A pessoa aprender a ficar só é difícil, mas aí a pessoa aprende e aí ela acostuma. Aí é tudo na hora dela, tudo do jeito dela, tudo é para ela. Os domingos são dela, né? Os feriados são dela, a noite é dela, tudo, sabe? Aí depois que você se habituou de uma maneira tão enraizada a que todo o seu tempo é para você, tudo é do seu jeito, para você acostumar a ter um relacionamento de novo, é meio esquisito, né? E aí a tendência é muito difícil acostumar a ficar só, mas depois que a pessoa acostuma, aí ela segue. A gente vê isso acontecer o tempo todo, tá? E você tá nessa tendência. E aí a leitura tá falando assim: vai vir aqui uma oportunidade que vale a pena você refletir, você olhar com outros olhos, você ter a coragem de tentar de novo. É isso, tá, gente, que a leitura está trazendo. Para algumas pessoas isso é uma notícia boa, para outras vai ficar irritada. Ai, Deus. Como que é essa história?
Como que é, né? Então tem um amor chegando para quem não está interessado. Aqui é aquelas, eu não quero leitura de Novo Amor. Então, pois é, aqui vem uma leitura de Novo Amor para os rebeldes, com intervenção divina de nossas vovozes. Nossas vovozes que, quando viúvas, não tinham nem permissão para se casar novamente. E agora a gente tem permissão para fazer o que a gente bem entende, né, meu povo? Vamos lá. Rainha de espadas, 5 de ouros, 10 de espadas, nossa, que novela mexicana. E 2 de copas, tá? Então, você precisou endurecer, você precisou ser racional, porque de fato houveram aqui abandonos, finalizações terríveis. A sua vida afetiva até aqui, ela envolveu uma série de traumas, de dramas, né? Então, aqui realmente você tem um motivo para estar nessa defensiva toda, tá tudo bem. A rainha de espadas, ela é dura, mas ela é justa, né? Então você tem seus motivos, tá? Só que olha aqui, ó, olha quem tá chegando, 2 de copas. Gente, 2 de copas, tá? Amor de alma. Amor de alma. Tem um amor de alma chegando na sua vida. O que você quer que eu faça? É a notícia da leitura. 6 de paus, 7 de paus, imperatriz, imperador. Cara, não, hierofante, hierofante. Caraca. Olha, quem lê tarô tá batendo o olho aqui, já sabe, né? Se você não entende nada de cartas, vamos lá. 6 de paus é a vitória. O guerreiro que lutou muitas batalhas e agora ele volta vitorioso para ser coroado. E aí a gente tem o 7 de paus, que é a próxima carta, né? Então aqui a gente tem uma progressão. Aí o 7 de paus é defender o que é certo, é lutar pelo que você realmente acredita. E pelo que se está lutando e qual é a vitória aqui para alguém aí, né? Para esse 2 de copas. É essa imperatriz aqui, tá? E o hierofante, ele fala de relacionamento sério. O hierofante fala de construir uma vida junto, casar. Não necessariamente, o hierofante é casar de papel assinado, tará, tará. Gente, não, a gente está falando de atitude, né? A atitude de se comprometer de fato com alguma coisa, atitude de, tá certo? Agora aqui, a gente tem a carta do casamento, defina casamento como quiser, junto com o 2 de copas, tá? Então, essa imperatriz que está aí arrasada, abandonada, né? Não quero mais saber desse negócio de amor. Vem alguém lutar por ela, vem alguém lutar, por defender esse compromisso, tá? Com essa imperatriz. Então, vai ser diferente. Se você teve o seu coração partido, claro que aqui, de fato, pode ser muito literal, e a gente está falando que você perdeu alguém por circunstâncias da vida. Pode ser, né? Os viúvos e as viúvas existem, eles são reais. Mas essa perda, ela pode ser simbólica também, lógico. Enfim, essa perda, ela pode ser simbólica, por quê? Porque a vida não é fácil, a vida acontece e às vezes a própria vida separa as pessoas, isso é muito duro. Ou às vezes pessoas abandonam pessoas, ou às vezes pessoas são fracas, enfim, tanta coisa pode acontecer, né? Algo aconteceu com você de muito duro.
Só que agora chega um 2 de copas, chega alguém que vai lutar por você. E a leitura está pedindo assim: presta atenção que vai ser diferente, essa pessoa vai lutar por você. Que aqui essa leitura eu entendo que são pessoas que estão sozinhas há anos, né? Tá? Então, sim, você viveu um grande amor lá, não sei o que aconteceu. E aí, os últimos anos, você tem passado, e de repente até um monte de gente te paquerou, isso, aquilo, mas ninguém chamou sua atenção, ninguém realmente conquistou sua confiança, tal, né? Ninguém aí conseguiu competir com a sua solidão após o fim desse amor aqui, né? Então, muito tempo sozinho, acostumou, tal. Agora aqui vai ser diferente do que tem acontecido nos últimos anos, porque de fato vai ser uma pessoa que, primeiro, com o 2 de copas, a gente tem dar e receber recíproco, de igualdade, a gente tem o 2 de copas também fala muito de compatibilidade, tá? De combinar. 2 pessoas que realmente combinam. E aí vai chamar atenção o quê? Que vai ser uma pessoa disposta a lutar, vai ser uma pessoa disposta a defender essa história, tá bom? A se dedicar. Vai ser uma pessoa para quem essa história vai ser uma vitória. Então, aqui a gente não tem superficialidade, aqui a gente não tem coisa frouxa, aqui a gente não tem, tá? Não é uma pessoa banana, é uma pessoa que vai, de fato, ter um posicionamento que você vai respeitar, tá bom? Então, aí a leitura pede para que você, sei lá, escute, dê uma chance, tá? É só isso, assim. Enfim, como que você vai reconhecer essa pessoa? Por essa postura de realmente querer um relacionamento sério, de realmente te admirar, te respeitar, te ver como uma imperatriz, independente do seu gênero. Essa pessoa vai olhar para você, ela vai te ver, o que é ver como imperatriz? É ver você como uma pessoa de altíssimo valor, uma pessoa por quem vale a pena lutar. Uma pessoa que, né, olha e fala assim: não, eu quero este homem, eu quero esta mulher. Não é talvez, quem sabe, vamos ver onde vai dar, nhenhenhé, sabe, essas coisas frouxonilda. Não vai ter isso, tá bom? Enfim. Por ultimamente, vamos ver uma previsão de futuro. Se fala de tempo, né? Leitura coletiva falar de tempo é complicado, mas enfim, vamos lá. 9 de copas. Bond, que é a carta da matilha desse deck. As de espadas, eu amo esse deck, gente, eu recomendo esse deck. 6 de espadas. Bom, assim, é família de alma, tá, gente? Aqui vai ter uma compatibilidade energética. Vocês não têm, assim. Talvez vocês tenham noção, porque aqui está contando para mim, que talvez vocês tenham vivido um grande amor na vida de vocês. É por isso que a régua fica alta, né? Talvez aqui. Mas enfim, a régua de vocês é muito alta, tá? E aí, essa pessoa, ela vai suprir isso. Vocês vão sentir muito bem. Como que vai reconhecer essa pessoa? Uma sensação de bem-estar, de pertencimento, que vai acontecer, tá? Que fala assim, nossa, mas nem conheço a pessoa, então, mas às vezes quando a gente conhece a pessoa certa, ou pode ser alguém que volta, para alguns de vocês pode ser sim, pode ser alguém que você conheceu e nunca deu certo, sabe? Não sei, aqui não, a leitura está falando que isso não é relevante, que o relevante aqui é que é família de alma.
E a gente sabe quando alguém é nossa família de alma, porque você sente que pode ser você mesmo na presença da pessoa, a pessoa pode ser ela mesma, não precisa de máscara, não precisa de filtro. Ah, o assunto flui, você respira do lado da pessoa, vai ser uma coisa assim, tá? E começa com altas trocas de ideia, vocês vão assim, a conversa vai fluir, o assunto vai fluir, você não vai precisar ficar pensando antes de falar, filtrando antes de falar, e nem a pessoa com relação a você. É isso que vai chamar atenção, é isso que vai fazer essa pessoa chegar à conclusão que ela tem que lutar por você. E o 6 de espadas sugere para mim que ou essa pessoa mora longe e ela vai se dar o trabalho de ir até você, ou vocês vão se conhecer online, ou essa pessoa morava longe, aí ela passa a morar perto de você e isso faz com que vocês se conheçam, tá? Mas o 6 de espadas, ele fala da travessia, ele fala sempre de uma travessia. Aí você vai encaixar na sua situação, tá bom? Então, de repente é alguém que você conhece há muito tempo, mas vocês moram longe, a coisa nunca pôde acontecer e agora essa pessoa consegue ir até você, tá? Pode ser. Mas enfim, hã, é isso, gente, é uma leitura, assim, ai, minha gatinha me arranhou. É uma leitura muito específica, né, como eu falei, leitura coletiva, ver se bateu. Eu tô com vontade de pegar mais especificamente sobre a pessoa que chega na sua vida, tá? Porque a gente viu muito sobre quem queria te dar esse recado, o ancestral, né? Agora, a característica da pessoa que chega na sua vida, tá? Quem é esse amor? Ai, gente, a lontra, não podia ser mais fofo. A lontra, pensa na lontra, que elas ficam o dia inteiro abraçadinha, fazendo carinho uma na outra. Nossa, a lontra é muita fofura, tá? Abelha, meu Deus, gente, a abelha faz o mel, né? É muita fofura, essa pessoa é muito doce, tá? A estrela fala de pessoas sonhadoras, de pessoas idealistas, que tem realmente. Nossa, gente, assim, ó, eu já tô apaixonada, tá? Eu já tô apaixonada. É isso aqui que eu tenho para vocês. Então a gente tem aqui uma pessoa muito família, uma pessoa muito doce. A pessoa faz questão de ser doce. Então é alguém assim que se preocupa, sabe? Olha, quem entra em contato comigo, eu quero que saia melhor do que entrou na interação, tá? E uma pessoa muito sonhadora. O mundo realmente tem uma vibe assim de distância, porque o mundo e tô sem óculos, gente, me ajuda. Rei de paus. Olha, uma pessoa que viaja bastante, uma pessoa que tem o rei de paus, que ele descreve? Uma pessoa que se movimenta, criativa, alguém que vai atrás do que quer. Tem aqui o mundo com o rei de paus, gente, é muito pessoa, assim, o que eu quero eu vou atrás. E a pessoa é sonhadora, mas ela tem movimento, ela tem, entende? Não é uma pessoa que fica sonhando e né? "Ai, meu sonho", aí tá, e fazer, né? Não, aqui não, aqui é uma pessoa que vai atrás, que faz. E existe sim, assim, a carta do mundo com os 6 de espadas, pode ser sim alguém que estava morando longe e vem morar na sua cidade, ou você que foi viajar e tal, alguém que você conhece online.
Quando fala de distância, a gente simplesmente está falando que, de repente, não é seu vizinho, tá, que é alguém que precisa pegar um transporte para ir até você. Então, assim, se você mora numa cidade e a pessoa mora na cidade vizinha, tá, mas já tem estrada, já tem pedágio, é suficiente para aparecer essa carta, tá bom? Não precisa entrar em delírios dos 7 mares, tá? É só que não é a pessoa que você encontra todo dia quando você vai na padaria, não é a pessoa que você encontra todo dia quando você vai no seu ambiente de trabalho. É alguém que tem que pegar um carro, um ônibus para ir até você. É bem modesto, tá? Essa distância aqui que a pessoa está atravessando é o córrego que divide a sua cidade da cidade vizinha, só isso, tá bom? Claro que pode ser mais do que isso, mas não se desesperem ao ver essa carta, tá? E tem uma previsão de tempo, né, que eu tinha perguntado. Ai, gente, cadê meus óculos? Que desespero! 9 de paus. Tinha saído 9 de copas ali, aí eu pensei: "Será que isso quer dizer 9 meses?". Mas aí aqui saiu 9 de paus, então tá falando pra mim realmente que seria daqui uns 9 meses, tá? E, se você pegar essa leitura em janeiro, 9 meses é o mês 9, né. Então, realmente tá por aí, tá. Então, não é imediatamente, ou seja, você tem um tempo aí para fazer esse trabalho interno, tá. No fundo do deck, que para mim é o que já está consolidado, resolvido, o 6 de copas, quer dizer, é sua família de alma, tá, então tem como eu falei, família de alma, como que a gente sabe quem é a nossa família de alma? Porque você pode ser você mesmo, porque você respira, porque não precisa máscara, porque não precisa ficar pensando, filtrando antes de falar. É isso, tá? Bom, muito bem, gente, fofíssima essa pessoa, tá? Dei match nessa pessoa com você aqui, achei digno de merecer a sua atenção aí de pessoa que gosta tanto de ficar sozinha, mas eu acho que aqui a gente tem uma pessoa digna do de ser ouvida, né, de ter uma chance, tá bom? Então é isso, meu povo, na sua energia, no seu detalhe, aí a leitura particular, sou terapeuta também. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa um hype, se tiver um dos 3 hypes gratuitos por semana aí ainda, deixa um para o Jardim da Luz, agradeço muito. Um beijo no seu coração, te vejo na próxima leitura.